Oi pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre a senhorita Priscila Alcântara, a menininha dos olhos de Deus, a princesinha do papai, a queridinha da indústria gospel. Surgiu aí a notícia, pouco tempo, de que ela cantou a música Sentadona da senhorita Luísa Sonza. Os religiosos neopentecostais estão malucos, dizendo que Priscila se desviou, está se desvirtuando do caminho de Deus. Eu mando todo esse beat, toda bonequinha Hello Kitty. Mas eu fico preocupado se chamei de namorada, que contando com você acho que eu tenho mais de gente. Onde eu fico, onde eu sento, eles pintam de casamento. Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo. Onde eu fico, onde eu sento, eles me pedem casamento. Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona. Ela não era assim, ela sempre foi a menininha, né, a queridinha paparicada da indústria gospel. E que, por ela não estar cantando músicas gospel mais, ela está se desvirtuando, está se desviando dos caminhos de Deus, que isso não é nada bom, que tudo isso é antibíblico, é anticristão, né? Que está fazendo tatuagens, isso é coisa do diabo. Priscila Alcântara faz tatuagem na boca e é muito criticada. Meus irmãos, a ex-cantora gospel Priscila Alcântara já realizou várias tatuagens pelo corpo e foi bastante criticado por evangélicos no decorrer de sua carreira no meio cristão. A co-apresentadora do The Masked Singer Brasil fez mais um desenho permanente em seu corpo, em um lugar pra lá de inusitado. Vale lembrar que Priscila Alcântara tatuou um unicórnio na coxa pouco antes de ser chamada para participar do The Masked Singer Brasil, mas desta vez a ex-gospel surpreendeu a tatuar a palavra amar na parte interna da boca. Ao revelar a nova tatuagem pelas redes sociais, na legenda, Alcântara escreveu apenas o nome de uma de suas novas músicas, Você Aprendeu a Amar, e o resultado dividiu bastante a opinião da galera, mas também tiveram pessoas que elogiaram o novo desenho da cantora. Ela está aí servindo ao diabo. Que coisa horrível, meu Deus. Eu gostaria de falar a respeito dessas questões aí. Você sabe muito bem que eu estou fazendo uma coletânea de vídeos aqui para o canal falando a respeito da indústria gospel, não é verdade? De repente vem essa notícia aí só para incrementar esse meu trabalho fodido, né? De dimensão colossal, até porque dentro da indústria gospel tem muita podridão. Eu arrumei um problemão para minha vida, né? Vou ter que falar a respeito dessas celebridades podres por aí. Porque falar de indústria gospel é pior do que falar do PT. De fato, é muito pior. É muita sujeirada, é muita podridão, é muita sacanagem, é coisa assim, né, que demanda muito tempo. Os vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal, eles têm aí de 40 minutos a 1 hora de duração. São vídeos longos, só para falar a respeito desses filhos da p***, canalhas de p***, todos eles salteadores, ladrões da fé, que distorcem a Bíblia para conseguirem fama, dinheiro, status, poder e por aí vai. Senhora Priscila Alcântara, para mim, é o retrato daqueles menininhos, né, que são orgulhos do papai, porque não falam palavrões, porque não tem nenhum problema na escola por conta de violência, porque nunca desrespeitou um coleguinha, uma pessoa adulta, que sempre tirou notas azuis. São os menininhos pose, né, os menininhos bastiões da moral. Ela é o retrato. E depois, quando segue o caminho do mal, né, que eles definem como caminho do mal, aí todo mundo fica doído. Mas como pode? A gente fez de tudo para ela não ser assim. Mas é bom e pouco, porque a religião, a moral da religião é totalmente diferente da moral cristã. Eu acho que os trouxas da direita até hoje não entenderam isso. Que os comunistas, eles não querem acabar com a religião, eles querem acabar com o cristianismo. Religião não é cristianismo. Religião é apenas uma capa. Não tem nada a ver com aquilo que Deus pregou. O cristianismo está baseado no amor ao próximo. E olhe só, seus palhaços. O amor ao próximo está praticamente extinto no Brasil. As pessoas no Brasil estão tão ávidas a conquistarem, né, valor material, dinheiro, sucesso, poder, status, fama, celebridade. Tão ávidas a ganhar tudo isso que já se esqueceram do próximo. Essa é a base da Bíblia. A Bíblia ensina a amar o próximo como a ti mesmo. E isso acontece no Brasil? Não. E os trouxas da direita? Eles são retrato disso. Os comunistas ludibriaram vocês bonito. Vocês não fazem nada aí sem envolver interesse próprio. A direita no Brasil, né, a produção cultural da direita no Brasil só é conhecida, né, através daquilo que o Brasil Paralelo faz. Ponto. Parou por ali. E as pessoas avulsas, né?
espalhadas pelo país aí. Vocês nem sequer reconhecem, vocês não dão holofote, vocês não dão espaço. Só dão holofotes para aquelas que têm seguidores no Instagram. Vocês são palhaços, metidos à besta. Vocês não sabem de nada. Só para ter uma ideia, vocês ainda utilizam a linguagem da esquerda. Ou seja, vocês ainda são de esquerda, seus burros. Não é porque vocês estão defendendo ideais aí, nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, a favor do armamento, que vocês são de direita, não. Vocês têm o mesmo comportamento dos esquerdistas. Não é porque vocês andam aí sob ternos, que andam aí com cabelos bem penteados, unhas bem feitas, que vocês são diferentes, não, seus palhaços. Vocês são poses. Vocês precisam entender isso. Eu sou um conservador cético. Eu não estou nem aí para a moralidade dos outros, de verdade. Claro que quando se trata de figuras públicas que têm algo a zelar, eu posso vir aqui no YouTube falar a respeito dessas pessoas. Mas a respeito de senhora Priscila Alcântara e sobre seu envolvimento em religião, para mim ela sempre foi uma serva do Satanás. Religião é isso. Pelo que você vê na Bíblia, é isso. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se irou com outras pessoas. Ele só se irou com religiosos. Ele mesmo diz que são hipócritas, raça de víboras. Ele nunca falou em religião, em denominação religiosa, em colocar homens num pedestal. Ele nunca falou sobre isso. Ele falou em amar o próximo como a ti mesmo. Ele veio ao mundo pregar o amor, porque todos nós somos um único povo. Essa é a verdadeira palavra da graça de Cristo. Ele não mandou colocar homens num pedestal. Ele não falou nada disso. E bem feito para vocês, idólatras. O Brasil, todo mundo no Brasil parece que é assim, né? Adora colocar um sujeitinho ali, né, que fala bonitinho, usa palavras dóceis, né, um sujeito posado, adora colocar esse sujeito no pedestal. Quando consegue muitos seguidores no Instagram, selinho de verificação, já é motivo então para lamber o chão para esse sujeito passar. O brasileiro, ele tem assim, né, esse potencial. Isso é algo muito curioso. O brasileiro, ele é recordista nisso daí, em idolatrar pessoas vagabundas. Senhora Priscila Alcântara, por exemplo, né, eu não a culpo por conta de tudo isso. Sabe por quê? Porque desde criança ela foi criada nesse mundo. Os papais dela devem ter visto o seguinte: essa menina é uma máquina de fazer dinheiro, porque ela é uma menina multitarefas, ela tem vários talentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocá-la no mundo da fama, vamos fazê-la uma artista mirim e vamos ganhar muito dinheiro com ela. Perdeu a infância fazendo tudo isso, né? Intocado dentro de religião, cantando músicas aí que dizem que é para glorificar a Deus, mas não é para glorificar homens, né? Passou a vida assim e agora está aí se rebelando. E agora os religiosos estão todos aí, né, sedentos a descer a paulada na menina. Por quê? Porque fez tatuagem e está cantando músicas mundanas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, seus palhaços. Ninguém pode definir o coração de ninguém. Ninguém pode definir o coração de ninguém a não ser o próprio Deus. Isso aqui é um exemplo clássico? Davi. Davi era um cara pequeno, né, miúdo. Não era nada, assim, fisicamente falando, não era um cara nada forte, nada disso. Era um cara muito talentoso, mas não era nada forte. E no meio daqueles irmãos grandes dele, Deus mandou escolher Davi, que era corajoso, era talentoso, era destemido e tinha muito temor a Deus. E todo mundo ficou surpreso, mas logo Davi? Mas para mostrar o seguinte, que é Deus que escolhe as pessoas, e não vocês, religiosos de merda. Senhora Priscila Alcântara, é claro que ela está enganada, né? Defendendo os ideais de esquerda, defendendo Marina Silva e dizendo que, né, o ódio, essas pessoas que defendem o ódio de Bolsonaro estão enganadas. Na verdade, o ódio não é de Bolsonaro não, minha filha. O ódio é de vocês, da esquerda. É claro que ela está enganada defendendo esses patifes aí como a senhora Marina Silva. É claro que ela está enganada. Os religiosos que levam. Vocês assassinam almas. É diferente de assassinar pessoas, carne. É diferente. Assassinar almas é muito pior, porque vocês assassinam almas, que é algo que serve para a eternidade. É muito pior. Vocês servem as seitas do Satanás. A Bíblia não mandou fazer isso. A Bíblia manda pregar o amor ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Vocês acham mesmo que, né, homens têm que servir de referência para os outros? Não. Sabe quem que é referência na minha vida? Meu pai, minha mãe. Esses sim são referências na minha vida. E na minha infância, durante toda a minha infância, quando eu parava para acompanhar um sujeito, sabe o que minha mãe e meu pai, sabe o que eles faziam? Mandava eu parar na hora. Você não vai acompanhar essas pessoas, porque nós não as conhecemos. Não as conhecemos. Você não vai acompanhar, porque nós não sabemos quem elas são.
A influência tem que vir daqui de casa, dos seus irmãos, seus pais, seus parentes. E não dessas pessoas. Essas pessoas que só têm um único intuito, ganhar dinheiro. Dinheiro e poder, né? Só isso. Brasileiro, eu acho bom e pouco quando o brasileiro ele toma no meio do... Eu acho bom e pouco, eu acho prazeroso quando ele vai lá e depois se engana. Nossa, mas por que Priscila Alcântara se desvirtuou assim? Ela era uma ótima influência para os meus filhos. Bem feito. Priscila Alcântara é o retrato daqueles meus coleguinhas da época de escola. Eu me lembro bem que os pais deles sempre falavam mal de mim, né? Que eu era um menino problema, arrumava confusão. E os seus filhos eram todos pomposos, recebiam os melhores materiais, os melhores uniformes, não falavam palavrões, respeitavam todo mundo. E falavam que eu era um problema, que eu tinha que ser expulso da escola. Resultado: todos esses seus filhinhos hoje estão metidos num vício. Do álcool, né? Das drogas, da prostituição, da farra, desrespeito aos próprios pais. Mas sabe por quê? Porque esses trouxas, esses seus pais, né? Esses pais criaram seus filhos dentro da moral da religião e não dentro da moral cristã. A moral da religião prende as pessoas, tranca as pessoas. Na moral cristã, não. Só ensina no caminho que deve andar. Ponto. Um pai ou uma mãe, eles têm que definir o caminho que o filho deve andar, mas dentro da convicção deles próprios e não de outros homens. Vê lá se um pai ou uma mãe minha, um pai meu ou uma mãe minha vão deixar um homem entrar na minha casa e falar: ó, vocês têm que criar seus filhos desse jeito. Não, são os meus pais, meus próprios pais que souberam, foram os meus pais que souberam da educação, a boa educação para mim e para os meus irmãos. Eles próprios definiram, pela vida que eles tiveram, e não buscando influências de bunda suja por aí, não. Se eu fosse pai, eu mesmo educaria o meu próprio filho. É claro que eu sou obrigado a colocar um filho meu na escola, mas eu estaria presente na educação deles todo santo dia. Eu não confiaria jamais colocar um filho meu dentro de 4 paredes ali para ouvir o que um homem bunda suja tem a falar para ele durante 4, 5, 6, 7 ou mais horas por dia. Eu não faria isso jamais com um filho meu. Para ele chegar lá para os seus 17, 18 anos sem saber ler e escrever direito. E defendendo todas essas pautas e esses ideais de esquerda. Claro que eu não faria isso. Influência para cima de criança e adolescente? Jamais. Eu não uso esses bostas que vivem aí se posando, né? Se colocando como bastiões da moral. Eu não uso essas bostas como referência, não. O Nicolas criticando essa menina, eu penso o seguinte: olha, Nicolas, talvez você não pare para pensar naquelas pessoas que vivem aí te abraçando, não. Dentro da religião. Você não para pensar sobre o pastor Lucinho, Jorge Linhares, família Valadão. Talvez você não esteja parando para pensar o suficiente nesses vagabundos. Todos eles estão levando pessoas para o inferno. Paulo perseguia pessoas de fora. Quando era Saulo, perseguia as pessoas de fora. Quando Jesus apareceu, o que ele falou? Paulo, por que me persegues? Sabe por quê? Porque Paulo estava perseguindo as pessoas de fora, as verdadeiras cristãs. O verdadeiro perigo estava dentro do templo, porque o judaísmo já tinha acabado. Já tinha acabado. Paulo foi escolhido para pregar a palavra de Cristo, palavra da graça, para fora de Israel. Nós não somos judeus, nós não somos aí filhos da lei, não. Lei de Moisés, não. Nós somos aí filhos da graça de Cristo. Ele veio para nos salvar. E religioso nenhum tem o poder de definir a salvação de ninguém. Sabe por quê? Porque só Deus conhece os nossos corações. Porra. Só Deus. Priscila Alcântara cantou a música Sentadona da Luísa Sonza. Meu Deus. É claro que é uma música torpe, que objetifica as mulheres. É claro que ninguém tem que ouvir uma porcaria de música dessa, não. É claro que não pode ser nem definido como música, uma bosta dessa. Mas o brasileiro, como ele adora se entorpecer na merda, é claro que uma merda dessa faz muito sucesso. Mas a verdade é o seguinte, senhores religiosos, seus patifes, talvez uma pessoa como essa daqui tenha muito mais valor para Deus do que vocês. É verdade. É porque ela tatuou o beiço, não é porque ela tatuou a palavra amar no beiço, que ela é filha do diabo, não. Tatuagem não define ninguém. Isso aqui, ó, é só capa. Vocês que andam com ternos largos, unhas bem feitas, né, cabelos bem penteados, sapatos bem lustrados, vocês que fazem tudo isso, isso não é nada, não define bosta nenhuma. São sepulcros caiados, lindos por fora e podres por dentro. Vocês são isso.
Claro que ela está se enganando, mas não adianta vocês virem aqui criticar a moral das pessoas, não. Eu, como conservador, não faço uma merda dessas, né? Sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês só pensam numa única coisa, politiquinha. Vocês são politiqueiros. Vocês não sabem o que é conservadorismo. Vocês se definem dentro de rótulos. E daí tem algo a defender. Eu não tenho nada a defender nessa bosta dessa minha vida, não. Sabe por quê? Porque eu não tô ligado a nada e nem ninguém. Não tenho política de estimação, não tenho instituição a defender, não tenho partido político, não tenho profissão, não tenho bosta nenhuma a defender. A minha vida eu a vivo da forma mais sincera possível. Leio aquilo que eu quero ler, falo daquilo que eu quero falar, mas a última coisa que eu faço nessa vida é sair criticando a moralidade das pessoas. Sabe por quê? Porque eu sou imoral. E eu saberia muito bem disso, mesmo se eu estivesse tocado em uma religião. Mas vocês não, vocês são limpos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Jesus veio para os doentes. Talvez essa pessoa, deixe ela cair no engano dela, deixe ela seguir, né, esse lado da esquerda. Não vai lá nas redes sociais criticá-la, não. Às vezes ela está vivendo isso, sabe para quê? Para ela sofrer um choque de realidade. Porque a vida inteira ela foi socada dentro de religião. Porque dá muito dinheiro, né? Dá muito sucesso. Agora ela está aí seguindo os ideais de esquerda, mas depois ela vai ver. Deixa ela se ferrar. Talvez esse é o caminho que Deus quer que ela siga. Para ela entender, né, que o homem é muito vaidoso. Um homem é muito ganancioso. Talvez é necessário ela passar por toda essa experiência para ela saber que não vale a pena, né? Nem indústria gospel, nem indústria pop, e nem defender essas causas que ela diz que são humanitárias. Na verdade, são causas assassinas. Por exemplo, né, o casamento LGBT, que tem como único intuito destruir a humanidade. Essa é a verdade. Travar o nascimento das pessoas. E permitir a pedofilia, sim. Sabe por quê? Porque se o casamento não estiver ligado à propriedade mais e só estiver ligado à afetividade, homens vão poder se casar com homens, mulheres vão poder se casar com mulheres, pais vão poder se casar com filhos, homens vão poder se casar com cabras, elefantes, camelos, travesseiros. E aí vai acontecer? Pedofilia. Ela defendendo essas causas aqui, um dia ela vai cair na real, a ficha vai cair. Não queiram vocês criticar a moralidade dos outros, não. Eu não tô aqui defendendo essa menina, não. Pra mim é só, né, uma pessoa qualquer. Nunca fui influência pra mim, nunca seria influência pros meus filhos, jamais. Essa é uma lavada de cara que vocês, religiosos, precisam ter. Né? Em vez de colocarem homens no pedestal, coisa que vocês sempre fazem, vocês deviam parar por aí. Ser cristão, gente, não tem nada a ver com isso. Sair criticando a moralidade das pessoas. A Bíblia fala, antes de vocês falarem dos outros, né, percebam-se a si próprios. Vocês sabem se realmente tem ou não uma trave nos olhos, diante dos olhos? Vocês sabem disso? Vocês pararam para analisar isso? É muito fácil você banhar sua cabeça num monte de água. É muito fácil você trocar suas roupas da noite para o dia e falar que é nova criatura. Muito fácil. É muito fácil. Mas vocês realmente se arrependeram? Vocês realmente mudaram de atitude? Pararam de dar glória a homens? Vocês pararam de fazer isso? Porque é isso que a Bíblia diz. Para não confiar em homens. Não confiar nesses cães gulosos, lobos travestidos de ovelhas. Eu estou pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos, 5, nós já temos isso no nosso campo, que deu uma oferta acima de 100 mil. 10 irmãos, que deu uma oferta entre 10 mil e 100 mil. 30 irmãos, oferta entre 5 mil e 10 mil. 5.999, ele botou assim porque 10 mil já está no outro. 300 irmãos, com uma oferta entre 2 mil e 4.999. 1.000 irmãos, com uma oferta entre 1.000 e 1.999. 3.000 irmãos, com uma oferta entre 500 e 999, 4.000 irmãos, com uma oferta entre 200 e 499, e todos os outros que queiram participar, com uma oferta acima de 100 reais. Se você está numa igreja que o homem só está falando em dinheiro o tempo todo e querendo tomar teu grana, cai fora daí porque é arapuca e é pilantra. Existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa,
Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela para se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Então, o que nos prende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel, como os produtores da música gospel, da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência, e foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem, então ele se fez homem para... que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa dele, né? Então, por que a gente... Se Deus fez isso, por que a gente se afasta disso, né? Então, gente, foi muito desbravador. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções, descobri que eu não era falta de Deus, não era pouca oração, era... Velho, anos de carreira com 8 anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, tipo assim... Hoje eu lembro que eu tinha crises de ansiedade nos estúdios e ninguém sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu carreguei isso por muitos anos. Então cheguei naquela fase onde eu precisei tocar dentro de mim, sabe? Tocar em mim, abrir gaveta, mexer. E eu olhar falei, pra dentro. Né? A gente não pode só ficar cantando sobre uma espiritualidade que é distante. A gente tem que falar sobre uma espiritualidade que ela é real, ela é palpável. E essa espiritualidade muitas vezes são as nossas emoções. A gente é um todo, né? Um todo. A gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Não se tira uma parte. A gente é um todo. Então foi nesse processo pessoal que eu me despertei e falei, preciso fazer uma obra de arte que reflita isso e que reverbere, sabe, pelos próximos anos, pelas próximas gerações, para realmente liberar esse grito artístico, esse grito da alma e me livrar também dessa opressão que muitas vezes o cristão que é artista carrega, de se limitar só a uma temática, enquanto Deus deu a vida pra gente viver, né? Não só a experiência religiosa.